paz do Senhor, amor da Virgem Maria, sou missionário do Servo Roberto. O estudo é como entender Cristo deu o pastoreio a Pedro e a chave que liga e desliga é sobre ti, Pedro, e firme igreja. E 19 ali, Mateus 16, 19, eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligar na terra será ligado no céu. Tudo que desligar na terra será desligado no céu. Aquele que tem a chave, o profeta Isaías vai dizer ali em Isaías 22, do 20 ao 22. Aquele que tem a chave vai ser chamado como pai. O profeta Isaías prefigurando Pedro. Quem tem a chave é Pedro, de ligar e desligar. E aquele que tem a chave será tido como pai. Vai dizer aqui, Isaías 22. Só que interessante. Segundo Pedro 20, o uso pessoal da escritura é proibido. Interpretação pessoal. Olha só que interessante, ó. Isaías 20, 21 e 22, ó. Eu revestirei com a tua túnica e cingirei com o teu cinto e lhe transferirei os teus poderes. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Porém sobre seus ombros a chave da casa de Davi. Se ele abrir, ninguém fechará. Se fechará, ninguém abrirá. Isso aqui é prefiguração de quem? Aquele que tem a chave será tido como um pai e vai ter o poder de ligar e desligar. Olha só que interessante, ó. Mateus 16, 19. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligar na terra será desligado no céu. Tudo que desligar na terra será desligado no céu. Quer dizer o quê? Aquele que tem a chave, profeta Isaías diz, será tido como um pai e vai ter o poder do quê? De ligar e desligar. Porque o Velho Testamento prefigura o Novo. E o Novo prefigura o Velho. Por exemplo, Moisés, porta-voz do Velho Testamento, mediador. O porta-voz do Novo Testamento é Cristo. Não há intermédio. Cristo é o próprio Deus. Quando Cristo vai na sua nuvem ali, ele deixa o seu porta-voz, seu pastor, no Novo Testamento. E dá a chave do reino de Deus para ligar e desligar. Por isso que ele é tido como um pai, como vai dizer ali o profeta Isaías, do 22 até o 20, versículo 22, do 21 ao 22. Liga e desliga. Até a igreja ali em Pedro, 1 Pedro 5, ele está ali escrevendo essa carta em Roma. Olha só que interessante, ó. Lá para Babilônia, saudando os povos babilônio. Lá na sede, em Roma. 1 Pedro 5,13. A igreja escolhida da Babilônia. Saúda-vos, assim como também Marcos, meu filho. Ó. Olha que interessante. Filho na fé. Que Pedro, ele é o pai, sucessor de Cristo na terra. Aquele que tem a chave, tem o poder e a autoridade de ligar e desligar e de governar. Será tido como um pai, como diz o profeta Isaías. E tanto que o apóstolo Pedro, ele proíbe, ó, o Papa, o pastor, proíbe interpretação pessoal. Segundo Pedro 1,20, ó. Antes de tudo, sabeis que nenhuma profecia da Escritura é interpretação pessoal. Olha só que interessante. Porque Cristo
João 21, no 15 e 17, dá o pastoreio a Pedro. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, apacenta meus cordeiros. Olha só que interessante. João 21, 15 a 17. Ó. Tendo ele comido, Jesus perguntou: Simão, filho de João, ama-me mais do que esse? Respondeu: Sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Disse Jesus: apacenta meus cordeiros. Ó. Segunda vez, meus cordeiros. Terceira vez, minhas ovelhas. Em Atos dos Apóstolos ali, 15. Tá? Bispo universal ali era Tiago. Tá tendo uma discussão ali, querendo voltar no costume judaico. A voz de Tiago nada prevalece. Prevalece a voz do pastor, que tem a chave de desligar e de ligar. Olha o que Pedro fala para eles. Ali foi o primeiro cursilho ali. 15:7, ó. Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se, ele disse: Irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do Evangelho e cresce. Olha só que interessante. Tanto que o apóstolo Paulo em Gálatas lá 1:9 foi lá em Jerusalém para ser conhecido por Tiago, o pastor da sede ali, e Pedro, o pastor universal, o pontífice que envia para ser conhecido a graça que foi dada a ele, o apóstolo Paulo. E tanto que Cristo muda a analogia e o nome de Pedro. Se chama Cefa. Olha só que interessante, ó. João 1:45. Olha que interessante, ó. Não, 42. Levou Jesus e disse, fechando nele o olhar, disse: Tu és Simão. Ó, fixou. Tu és Simão, filho de João, será chamado Cefa. Quer dizer, pedra. Olha só aqui, em Gálatas, o apóstolo Paulo ele confirma isso. Gálatas. Olha só que interessante. 2:9. Tiago, Cefa e João, que são consideradas as colunas, reconhecendo a graça que me foi dado, deram a mão a mim e a Barnabé, em sinal de plena acordo. Olha só que interessante. Interessante. Mudou o nome do cara, meu. Mateus 16:18, Marcos 3:16, João 1:42. E foi tirado o reino de Jerusalém e foi dado outro povo. Que povo que produziu fruto, porque Jesus veio para os seus. Os seus renegaram. E a graça foi transferida para outro povo. Por isso que a sede era de Jerusalém foi transferido em Roma. O livro de Atos dos Apóstolos ele é um livro de travessia, se você prestar atenção. Tanto que o livro termina lá quando o apóstolo Paulo chega em Roma. Olha só que interessante, ó. O profeta Daniel profetizou sobre um reino que jamais vai ter fim. Daniel 2:44. No tempo desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído e cuja soberania jamais passará a outro povo. Destruirá e aniquilará todos os outros enquanto que ele substituirá eternamente. É um reino. Que reino é isso? Não é a igreja protestante, não. É a igreja vinda de homens? Não. É uma igreja que surgiu depois de séculos de atraso por Martinho Lutero? Não. A igreja foi confiada aos apóstolos. Os apóstolos que edificaram a igreja. Atos Apóstolos 2 ali. O Espírito Santo vem e se torna pública a igreja. Cristo morre na cruz, nasce a igreja. E os Pedro começa a edificar a igreja. Primeira pregação, 3.000 almas. Depois, em Atos 4 ali, 5.000 almas se converteram e creram. Só que interessante. O profeta Daniel está profetizando que vai ter um reino que jamais será fim. Que reino é esse?
Jesus veio para os seus renegaram. Foi tirado e dado a outro povo. Mateus 21, 42. Olha só que interessante. Por isso vos digo, será tirado de vós o reino de Deus e será dado a um povo que produzirá fruto dele. Olha só que interessante. Ó. Tirou o reino de Jerusalém, os seus renegaram, foi dado a outro povo que produziu fruto. Que povo é esse? Romanos 11, 17. Alguns ramos foram cortados, ó. E se tua oliveira selvagem fosse exatada em seu lugar, e agora recebe a seiva da raiz da oliveira. Aos romanos, ó. Falando para os romanos. E onde está isso? Olha só que interessante. Romanos 1, 6 até o 8. Os eleitos, o apóstolo Paulo falando, ó. Entre as quais também vós sois eleitos de Jesus Cristo, a todos os que estão em Roma. Querido Deus, chamado a ser santo, a vossa graça é a parte da parte de nosso Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo. Ó. Primeiramente dou graça a meu Deus, por meio de Jesus Cristo, por todo vós, porque em todo mundo é preconizada a vossa fé. Por isso está ali, sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. O que ligar será ligado, o que desligar será desligado. João 21, 15, 17. Passei meus cordeiros, passei meu cordeiro, apacenta minhas ovelhas. E Atos Apóstolos ali, 15, 7. Da minha boca escolheu para anunciar aos pagãos. Pedro falando que a igreja, 1 Timóteo 3,15, é a coluna baluarte da verdade. A posição celeste será conhecida pela igreja, Efésios 3,10. Que igreja é essa? Sem ruga, sem mancha, sem qualquer defeito, mas santa e irrepreensível. Que igreja é essa que socorre a órfã viúva? Em Tiago 1,27. Porque a igreja é a maior instituição que tem de caridade do mundo. Só você pesquisar, você vai ver. Tem os mosteiros, tem as clínicas de recuperação, tem as feiras que trabalham de graça. É a caridade muito grande, meu irmão. Muito grande mesmo. Essa é a verdadeira religião. Qual foi a religião que fez mais caridade? A Igreja Católica Apostólica Romana. Desde a sua plenitude ali, ó. Por isso que Cristo também a revelação não foi de homens, cara. Olha só que interessante. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo. Mateus 16 até 19. De Deus vivo. Jesus então lhe disse, feliz é Simão, filho de João, porque não foi a carne, eu sei que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Ó. A revelação não veio de homens. Coríntios 12, os apóstolos são a coluna da igreja. Igreja, corpo místico de Cristo na terra, Cristo cabeça. Agora você quer trocar essa igreja, essa riqueza, ter o pontífice, que é o pai, aquele que tem a chave, era chamado pai, que tem a autoridade de desligar, ligar para qualquer igrejinha, meu irmão. Pastor nenhum tem essa autoridade, não, meu irmão. Porque pastores nenhum nem tem essa chave. Porque eles estão num corpo amputado. Um corpo que não tem acesso à cabeça. Um corpo que não tem acesso ao pai, o pontífice, que liga e desliga. Por isso que a Santa Missa é maravilhosa, magnífica, porque é a atualização do sacrifício de Cristo em Jeremias, lá, se eu não me engano, 33, 17, 18. É uma doutrina, é uma fé, Efésios 4:4, é um só batismo, é uma forma de orar. É um só Espírito Santo, como desceu Atos Apóstolos, é só um Espírito Santo. Está sendo celebrada uma missa aqui no Brasil. No Japão, escureceu aqui, no Japão está de noite. Está sendo atualizado o sacrifício de Cristo, mesmo. Tudo por quê? Porque o fundamento está aqui, ó. Sobre ti, Pedro, edificaria a minha igreja. Não se chamará mais Simão, mas se chamará Cefa.
Quando Cristo subiu nas nuvens ali, Cristo é pedra. Era a pedra invisível quando estava aqui na terra. Quando ele subiu, ele virou a pedra invisível. Pedra visível é Pedro. A igreja é visível e a igreja é invisível. Então, em sintonia, meu irmão, com a cabeça. Para essa graça acontecer. Para você não ficar acreditando numa igrejinha vinda de homens. Fundador homens. Que está aqui, ó. Se você não crê nisso, meu irmão, é em vão a sua fé. Que o poder vai estar na mão daquele que tem a chave. Apocalipse ali 3:7, olha só que interessante, ó. Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve: eis o que diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, que fecha e ninguém pode abrir. Olha só que interessante. É a importância da chave. E o Isaías profetizou. Aquele que tem a chave de ligar e desligar, vai governar. Vai ser tido como pai. 22, do 21 até o 22. Quem tem a chave vai ser chamado de pai. O apóstolo Paulo escreve que nas suas cartas lá para a igreja da Babilônia: o Saúl é meu filho Marcos. Os apóstolos são filhos de Pedro. Até o apóstolo Paulo. Que Pedro é como visto, quem entende Bíblia, é pai dos apóstolos. Olha só que interessante. Representação de Cristo na terra. De acordo com a tradição do Velho Testamento. Moisés, porta-voz. O pastor, naquela época, no Novo Testamento. Pedro, pastor de Cristo. Antes no Velho Testamento, era por intermédio de anjo. Não, agora é por intermédio de ninguém. É o Filho. Ele sobe e deixa a chave com Pedro. O Espírito Santo está guiando a igreja. Porque o Espírito Santo é a alma da igreja. Que interessante. Seja louvado, Senhor, sou missionário Servo Roberto. É um estudinho simples para a gente entender a riqueza da nossa igreja. A igreja católica, meu irmão, ela é misteriosa, cara. Misteriosa. Mistério. Tem muitos mistérios envolvidos atrás da igreja. Mistério, cara. As igrejas vindas de homens não tem mistério, meu irmão. Porque o fundador é homem. A igreja de Cristo tem mistério, meu irmão. Mistério. Como mistério é esse? A aparição de Nossa Senhora. As visões das feiras ali que está ali no convento. Tendo a revelação. Padre Pio chagado. Estigma de Cristo. Olha só que interessante, cara. João Batista, eu só sou uma voz batizada lá no seu ventre, quando Maria vai visitar sua prima Santa Isabel. É riqueza, meu irmão. A igreja vinda de homens não tem mistério, meu irmão. Mas a igreja vinda do próprio Deus, que não é homem, meu irmão, é misteriosa, cara. Glória a Deus, aleluia.